Amém. Você que não trouxe a Bíblia, em nome de Jesus, traga a Bíblia na igreja. Amém? Eu sei que você tem uma. Sim ou não? Sim. Eu sei até a página que está, mas eu não vou falar para não te constranger. Vou falar, vai, está no Salmos, não está? Lá na sua casa, não está? Você que trouxe a Bíblia, abra comigo. Livro de Tobias. Tobias, capítulo 12, versículo 15. Tobias, capítulo 12, versículo 15. Enquanto você vai procurando, reze assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. São Carla Putz, rogai por nós. Amém? Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Posso, sim ou não? Eu enxergo, meu irmão. Eita, nós. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, que a palavra do Senhor vai ser anunciada e proclamada. Fui. Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim. Capítulo 12, versículo 15. Fui. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si, e tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-me: a paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois, com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é o manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizer a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer estas palavras, desapareceu diante deles, e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Palavra do Senhor. Dá um beijo aí na face de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Pode ser melhor essas palavras, né? Meus irmãos, primeira noite do Tríduo, primeira noite, nós já começamos muito bem essa noite com a intercessão de São Rafael Arcanjo, e nós daremos início agora ao momento da palavra, aquilo que a nossa igreja nos ensina sobre a angelologia. Então, dada a largada, essa noite para nós é uma noite muito especial, onde o arcanjo São Rafael, muito conhecido por nós como a medicina, né? O dedo de Deus sobre a terra. E nós vamos aprender que o arcanjo Rafael é muito mais do que a medicina de Deus. Amém? Amém. Olhando um pouquinho sobre a angelologia, sobre o estudo dos santos anjos, assim nos ensina a teologia. Existia um homem, Pseudo Dionísio. A gente não sabe o nome desse homem, por isso que é Pseudo Dionísio. Ele viveu no século 5 ou 6 depois de Cristo. E quando ele se voltou sobre a angelologia, sobre os anjos, ele sistematizou, ele organizou os anjos em 9 coros e 3 hierarquias. Repita comigo: 9 coros e 3 hierarquias. A primeira hierarquia, vou falar, você vai repetir para você começar a aprender. A primeira hierarquia, ela é composta, repita comigo, serafins. Repita comigo, querubins.
Repita comigo, tronos. Essa primeira hierarquia, eles estão na presença de Deus. Eles estão diante de Deus e eles adoram a Deus e eles ficam com Deus o tempo todo. A segunda hierarquia, repita comigo, ela é composta pelas dominações, virtudes e potestades. A terceira hierarquia é onde a gente vai falar bastante nesta noite. A terceira hierarquia ela é composta pelos principados, arcanjos e anjos. Repita comigo, arcanjos e anjos. Então, o primeiro ensinamento dessa noite. O nosso anjo da guarda, ele serve na terceira hierarquia. Fala, uau. Agora você já está começando a conhecer a angiologia. Amém? Muito importante, quando nós olhamos a hierarquia, são 3 hierarquias e 9 coros. É muito importante a gente fazer um acerto aqui. A horas normais e naturais, quando nós falamos em hierarquia, nós achamos que um arcanjo, ele sobressai o outro. Quando nós falamos 3 hierarquias, parece que arcanjo e anjo é o último lugar. Mas na verdade, quando a gente olha para o reino dos anjos, o reino de Deus, essa organização é como se fosse uma grande mesa redonda e todos eles no mesmo nível de intimidade com Deus. Amém? Então, já começamos aqui a tirar da nossa cabeça que a terceira hierarquia ela é inferior. Nada disso. Amém? Então, Pseudo Dionísio, ele organizou para o nosso entendimento. Amém ou não? Amém. Então, dito isso, nós já começamos a entender que a terceira hierarquia, composta por arcanjo, por anjos e principados, é o que tem contato direto conosco. Amém? Então, a terceira hierarquia, eles são destinados a caminhar com cada um de nós. Então, eu preciso dizer para você algo muito importante nesta noite. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Amém? Você tem dúvida disso, sim ou não? Então, a igreja nos ensina que todos nós temos um anjo da guarda. Amém? Só tem um detalhe. Todos os anjos da guarda. Hoje o mundo ele é composto por quase 8 bilhões de pessoas. Fala, uau! Então, são 8 bilhões de pessoas que tem 8 bilhões de anjos. Fala, uau! Mas cutuca quem está ao seu lado, não está abrindo nem a boca. Fala, chacoalha a pessoa do seu lado aí, faz amor. Não, chacoalha. Vou repetir de novo, aí você vai falar uau, tá bom? Então vamos lá. O mundo é composto por mais de 8 bilhões de anjos. Aleluia, estão ouvindo, em nome de Jesus. Então, esses 8 bilhões de anjos, eles estão debaixo da autoridade, e agora se você entender, você vai aplaudir, prepara aí. Eles estão debaixo da autoridade de São Rafael Arcanjo. Pode aplaudir isso. São Rafael, ele é o governador. No nosso linguajar, ele é o cara. Amém? E olha que maravilhoso isso. Quando nós vamos falar de São Miguel depois, nós vamos falar de São Gabriel, mas hoje é a noite de São Rafael. São Rafael Arcanjo é aquele, preste atenção, isso é maravilhoso, é aquele, quando nós rezamos, preste atenção, quando nós rezamos, São Rafael Arcanjo é aquele que está diante de Deus, lendo diante de Deus as minhas e as suas orações. Fala, uau! Por isso que eu falei, se você não for devoto de São Rafael Arcanjo nessa noite, meu irmão, minha irmã, aquilo que você não sabia, você vai saber nessa noite, amém? Então é ele que apresenta para Deus as nossas súplicas. E você vai entender isso na palavra do Senhor, amém? Então São Rafael Arcanjo, ele é o cara. Ele é da terceira hierarquia. E ele, entre os arcanjos, ele é que mais se movimenta na terra. Ele é que mais atuante na terra. E você vai entender isso na hora que a gente iniciar a pregação. Eu não estou na pregação ainda, só estou na introdução dela. E você vai entender que São Rafael Arcanjo, ele é o arcanjo que protege o Brasil. Fala, uau! O anjo de Portugal é São Miguel, amém? E do Brasil é São Rafael Arcanjo. Aplauda, certo? É maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Ele é chefe dos anjos. Ele é o cara do Brasil. E você não conhecia ele. Olha para quem está lá e fala assim, eu tenho vergonha de você. Não, fala com essa pessoa e fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu estou falando para você que ele é o chefe dos anjos. Fala, uau. Eu estou dizendo para você que ele é o protetor do Brasil. Fala, uau. Eu estou dizendo para você que ele, quando você reza no seu quarto, você reza na igreja, você chora, reclama, ele te apresenta para Deus. Fala, uau. E você não conhece ele. Que católico que você é. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer. Posso, sim ou não? Hoje você vai conhecer ele. Hoje você vai ter intimidade com ele. Porque ele quer ser íntimo seu. Amém? Olha aqui para mim. O livro de Tobit, ou melhor, o livro de Tobias. Tobit é o pai de Tobias. Ele foi escrito em meados 300 anos antes de Jesus Cristo. Preste atenção nessa introdução, senão você não vai entender. Ele é composto por 12 capítulos e 297 versículos. Fala, uau. E eu vou resumir a história de Tobias, de Tobit, o livro de Tobias, os 12, ou melhor, os 14 capítulos em 5 minutos. Então preste atenção. Como você que você não vai ler mesmo, então eu vou resumir para você. Olha aqui para mim. O livro de Tobias, ele vai narrar para nós que Tobit, o pai de Tobias, era um homem muito justo, um homem temente a Deus, um homem diante de Deus, ele era praticamente quase perfeito. Ele era um homem que ajudava os pobres, ajudava as viúvas, ele era um homem de dízimo, ele era um homem de igreja, ele era um homem de grupo de oração, ele era um homem que vivia na igreja. Fala, aleluia. Ele era um homem, diante de todo mundo, todo mundo olhava para ele e falava assim, uau, parece que ele é o Frei Gilson. É mais ou menos esse homem. Então, Tobit, ele era o cara. Quem olhava para Tobit falava assim, esse tem os favores de Deus. Só tem um detalhe, a pedagogia de Deus é diferente da minha e da sua, amém? A pedagogia de Deus é uma pedagogia que, o nosso Deus, ele é tão enciumado das nossas coisas. O nosso Deus, ele nos ama tanto, que ele faz a gente passar por algumas provas da nossa vida. E você vai entender que Tobit, um homem muito temente a Deus, um homem que nunca desviou o seu caminho de Deus, vai dizer que ele era tão justo, que ele mesmo enterrava os seus irmãos quando os seus irmãos morriam. A palavra vai dizer, no livro, logo no primeiro capítulo, vai dizer que quando um dos seus irmãos, que eu falo irmãos aqui, um dos seus amigos, podemos dizer assim, faleciam, ele poderia estar comendo, ele parava de comer, deixava um prato de comida e ele enterrava os seus compatriotas. Então, e é exatamente isso, ele cavava a cova sozinho, ia e enterrava os seus compatriotas. Então ele era muito justo, ele ajudava as viúvas, ele ajudava os leprosos, ele enterrava os mortos, ele ajudava na igreja, ele até frequentava o grupo de oração. Então ele era perfeito para Deus. Certo dia, ele estava tão cansado de tudo que ele fazia, que a palavra vai dizer que ele deitou para descansar. Aí a história de Tobit começa a mudar. Vai dizer a palavra que ele deita para descansar e um raio de um passarinho faz cocô e o cocô pega no olho dele e ele fica cego. Fala, não fala um ah verdadeiro, fala, Então um homem temente a Deus, um homem fiel às coisas de Deus, ele deita para descansar e um raio de um passarinho vem e faz o cocô no olho dele e ele fica cego. Fala, pensa você no lugar dele. Detalhe, ele não conseguiu nem ver um passarinho, porque ele ficou cego. E a palavra não fala o nome do passarinho. A palavra só fala que foi um passarinho, amém? Então, Tobit era um homem, antes da cegueira, um homem muito próspero. Um homem de família, um homem de fibra, um homem de servidão a Deus. Porém, Tobit fica cego. E Tobit, de um homem muito próspero financeiramente, ele começa, porque ele era o homem da casa, ele que trabalhava, ele que colocava o dinheiro para dentro de casa, ele não conseguia mais trabalhar. E aí, conforme o tempo foi passando, o dinheiro foi acabando. O dinheiro foi
escorrendo pelos braços, pelas mãos. Do ponto que a família de Tobit começou a passar fome. Eles começaram a passar fome, por quê? Porque estava cego, Tobias era um jovem e só o pai trabalhava. É mais ou menos que nós, quem é pai de família, é mais ou menos que perdeu o serviço e não consegue nada. Sabe esse desespero? Tobit, ele desesperou. Porém, certo dia ele estava rezando, ele estava orando a Deus. E o Senhor fez ele se lembrar de um homem que devia um dinheiro para ele. Fala, aleluia. Aleluia. Mas espera aí, já fazia mais de 30 anos que o homem devia. Fala, ai. A palavra de Deus vai dizer que ele ajudava todo mundo, amém ou não? Certa vez o rei deu uma grande quantia de dinheiro para Tobit. E aí ele viu o seu compatriota, o seu primo, passar dificuldade financeira. Vai dizer a palavra que ele pegou todo o dinheiro que o rei tinha dado para ele, deu tudo para o primo. E ficou sem nada. Mas ele trabalhava. E aí vai dizer a palavra que ele pegou só um recibo. Um recibo. E os anos se passaram. O primo dele chamava Gabael. Fala, Gabael. Se Gabael fosse meu primo, filho, eu ia achar ele onde ele fosse. Amém, irmão? E aí, em oração, ele se lembrou do primo Gabael. E aí, ele se lembrou da grande quantia, mas já fazia muitos anos. E aí, ele chama o seu filho Tobias. Tobias, vem aqui que o pai quer falar com você. O papai tem uma missão para você. O papai tem um primo chamado Gabael, que mora do outro lado do mundo. E você precisa ir lá tentar resgatar esse dinheiro para a gente. É uma quantia muito grande. O recibo está aqui. Escolhe um homem da cidade para poder te levar, te guiar, porque você também não sabe onde é. Mas você precisa ir lá e salvar a sua família. Tobias, um homem muito jovem, ele encarou a missão de frente. Só tem um detalhe, olha aqui para mim. Naquele mesmo momento, Tobias, ele começa a procurar o homem, e Tobit, o pai, ele faz uma oração para Deus. Era tanto sofrimento, tanta penúria, tantas pessoas que riam dele, porque você não é o queridinho de Deus, por que você está passando necessidade, porque você ficou cego. Era tantas pessoas tacando pedra nele que ele pediu a morte para Deus. Ele rezou e falou, Senhor, eu não aguento mais. Alivia minha alma. E ele pediu a morte. Deixa eu só antecipar uma coisa aqui. Do outro lado do mundo, fala. Tinha um primo. Como é que chamava o primo? Gabael. Amém? Então vai anotando aí, que eu estou falando da Bíblia. Gabael. Do outro lado do mundo tinha um primo chamado Gabael. E ele tinha uma filha chamada Sara. Como é que chamava a filha? Sara é aquela mulher que tinha casado 7 vezes. E as 7 vezes, quando ela subia para o quarto da núpcia, o marido morria. Fala, ai. Mano, eu vou dar só um spoiler lá. Sara estava tão desiludida que ela também pediu a morte. Porque eram 7 homens que ela casava, e 7 homens que quando ela ia para as núpcias, o marido morria. E a Bíblia chama isso de um demônio chamado Asmodeu. Nós vamos chegar lá. Porém, no mesmo momento que Sara ora para Deus, para que Deus tirasse a vida dela, que ela não aguentava mais sofrer, foi a mesma hora que Tobit pediu a morte. Marca isso, depois eu volto aqui. Olha aqui para mim, seguindo essa jornada. Tobias vai para a praça, vai atrás de alguém para guiá-lo, e ele encontra um jovem. O nome desse jovem é Azarias. Como é que chama o jovem? Azarias. Ele já estava pronto, já estava com a roupa, já estava com a mochila nas costas. E quando Tobias chega na praça, Azarias se apresenta, olha, eu sei onde você vai, eu conheço esse caminho, já fui várias vezes. E Tobias falou, uai, como é que você sabe que eu vou para lá? E Azarias disse assim para ele, eu conheço aquelas bandas, eu te levo e te trago com segurança. Tobias, mais depressa, chamou Azarias para ir conversar com o seu pai. E o seu pai disse assim para Azarias, Tobit diz assim para Azarias, olha, meu filho é muito moço, ele nunca viajou fora de casa. Leve ele e volte com ele em segurança, e eu te recompensarei
financeiramente. No mesmo momento, Azarias pega o menino e eles partem para o outro lado do mundo. Foi uma jornada de 14 dias, fala 14 dias. 14 dias, o menino Tobias, junto com Azarias. E vai dizer a palavra que eles fizeram uma verdadeira jornada, uma aventura muito grande. Vai dizer a palavra que no longo da jornada eles chegam diante de um rio. Fala comigo, rio. E eles estavam cansados, Tobias cansado, e Tobias vai beber a água do rio. Vai dizer a palavra que um grande peixe tenta pegar o pé dele para puxar ele para dentro da água. É isso aí. O peixe tenta puxar para dentro da água Tobias. Azarias disse assim: pegue o peixe pela cabeça, tira para fora da água. Nós vamos matar. Você vai guardar o coração, você vai guardar o fígado e você vai guardar o fel. A carne nós vamos comer. E aí, depois de eles assarem a carne, eles comerem, eles seguem em viagem. No meio do caminho da viagem, Tobias fica sabendo de Sara. Fala, uau. E ele falou: olha, eu estou indo só cobrar o dinheiro. E eu não vou casar com ninguém. E Azarias falou: não, mas calma, tenha calma. Nós vamos chegar lá. Vai dizer a palavra que quando eles chegam, olha aqui para mim, quando eles chegam na casa de Gabael, eles abrem a porta. Eu não sei se você está entendendo. Foram 7 dias caminhando. Eles acharam o endereço, acharam a casa do primo. E quando eles entram, o primo está rico. E quando ele se apresenta: eu sou Tobias, filho de Tobite. E Gabael se lembra. Ele fala: eu vim buscar o dinheiro do meu pai, o recibo está aqui. Gabael fala assim: aguarda um momento, janta com a gente, que o dinheiro está guardado. Você pode aplaudir isso, que o dinheiro está guardado. O dinheiro estava guardado. 30 anos guardado o dinheiro. E o dinheiro estava lá. Porém, Gabael chama o menino para jantar. Agora começa a complicar para Tobias. Aí ele conhece Sara. É isso mesmo. Ele seria o outro pretendente. Vai dizer a palavra que ele achou que ele ia ser a próxima vítima. E eles arranjaram ali. Azarias, ele fez e arrumou um casamento, um matrimônio para Tobias. Lembra daquele coração? Lembra do fel? Lembra do fígado que levou? Exatamente isso. Nas núpcias, ele queimou o coração, ele queimou o fígado, como se fosse um grande odor de adoração a Deus. Isso tem uma simbologia, eu já vou chegar lá. E aí vai dizer que na hora que ele queima o coração e o fígado do peixe, o demônio Asmodeu, que assolou 7 homens, ele foge para o deserto. Ele deixa aquela casa, ele deixa Sara, e depois de 3 dias, jejuando, rezando, o demônio parte, vai para o deserto. Vai dizer a palavra que o arcanjo Rafael persegue Asmodeu, amarra ele no deserto e nunca mais ele voltou. Voltando aqui, eles tiveram a noite de núpcias. Lá embaixo, porque era no quarto de cima, lá embaixo já tinha preparado a cova dele, porque achou que ele era a próxima vítima. E quando ele sai do quarto, os pais como se não acreditassem. Azarias pega então agora o casal Tobias e a sua esposa Sara e volta de volta para a casa de Tobite. Lembra do fel que foi guardado? O fel não usou. Chegando próximo da cidade de Nínive, onde eles moravam, Azarias fala assim para Tobias: Tobias, vamos nós dois na frente, porque a gente já prepara tudo, a gente já recebe, seu pai já vai receber a gente, e vamos na frente. Vai dizer a palavra que eles adiantaram 2 dias, chegaram 2 dias primeiro que Sara. O seu pai viu chegando, ou melhor, a sua esposa viu, ele ouviu, e naquele momento ele pegou o fel do peixe, colocou sobre os olhos do seu pai, e o seu pai voltou a enxergar.
Vai dizer a palavra também que ele voltou com dinheiro, voltou com família, voltou com a cura do pai. Isso tudo acompanhado por Azarias. E nós começamos a proclamar dizendo assim, eu sou o anjo Rafael. Naquele momento que ele entrega o seu filho Tobias para o pai Tobit e cura a cegueira, ele se revela. Eu não sou Azarias, eu sou o arcanjo Rafael. Eu fingia que comia com ele, mas eu não comia. Eu fingia que bebia, mas eu não bebia. E o arcanjo vai dizer assim, olha, tudo que eu fiz, dê glórias a Deus. Só vim cumprir o meu papel. E eu preciso voltar de onde eu vim. Quero dizer para você nessa noite, o arcanjo Rafael está no meio de nós. Ele caminha com cada um de nós aqui. A gente só nessa noite está entendendo que não está somente nas Escrituras, está na história da minha e da tua vida. Em nome de Jesus, aplauda esse arcanjo. Agora, depois da introdução, agora eu vou adentrar um pouquinho mais com você sobre esse arcanjo maravilhoso. Amém ou não? Amém. Eu resumi a história, essa passagem, esse livro de Tobias para você em 10 minutos. Depois, se você quiser, eu creio que você vai querer ler na sua casa. Todos os capítulos com cuidado. Amém? Eu queria passar para você 7 funções do arcanjo Rafael. Você está preparado ou não? Sim. Cutuca quem está no seu lado e fala assim, acorda agora, meu irmão. A primeira função do arcanjo Rafael, repita comigo. Intercessor financeiro. Quem aqui precisa de ajuda financeira? Fala, eu preciso. O arcanjo Rafael, ele é muito mais poderoso que banco, amém? Porque ele não cobra juros, amém? Vai dizer a palavra que Tobias foi cobrar uma dívida do seu pai, amém? Ele foi receber uma grande quantia do seu pai, amém ou não? Tinha passado mais ou menos 30 anos, mas o dinheiro estava lá. Sabe por que chegaram lá? Sabe por que o dinheiro estava guardado lá? Porque o arcanjo Rafael estava lá. Ei, eu não sei se você está entendendo. Eu não sei aonde você parou na tua vida financeira. Às vezes você está falando assim, Miriam, tá bom, isso é tudo maravilhoso, mas eu devo para todo mundo. Eu estou com as contas tudo atrasado, o dinheiro que eu ganho não dá. Miriam, eu não sei aonde correr. Todo mês é o mesmo desafio. Todo mês é a mesma sangria para pagar os boletos. Todo mês é o mesmo desafio. É ou não é? Sim ou não? Sim. Só tem um detalhe. Às vezes não deu certo até hoje porque você tentou sozinho até hoje. Às vezes não deu certo até hoje porque você achava que você ganhava o que dava. Só tem um detalhe. Existe muito dinheiro, existe muita coisa financeira escondida na tua vida, escondida atrás de muitas coisas que você até deixou de sonhar. Às vezes você tem passado dificuldade, amém ou não? Às vezes você tem passado penúria, amém ou não? Às vezes você até desacreditou mais que você não pode ter mais a casa própria. Às vezes a tua realidade é de andar com o carrinho, ainda meia boca até hoje, amém ou não? Às vezes o teu sonho é comprar um carro, o primeiro carro. Às vezes o teu sonho é comprar pelo menos uma moto. Às vezes é você comprar até uma bicicleta com motor agora tem, não é? Às vezes você tem uma vontade, um desejo, um sonho de ter alguma coisa financeira, sim ou não? Sim. Só tem um detalhe, até agora não deu certo, porque você não teve a companhia de Azarias, ou melhor dizendo, de São Rafael Arcanjo. É por isso que muitas das vezes você patina na tua vida financeira. Eu quero dizer algo para você, eu não sei a realidade da tua vida financeira, eu sei da minha. E é bem crítica. Mas está tudo bem, amém ou não? Porque o Rafael está comigo, amém ou não? Mas eu não sei se você já foi negado para você um financiamento de banco. Eu não sei se foi negado para você alguma faculdade porque você não tinha dinheiro para pagar. Eu não sei se foi negado para você um sonho que você tem com a sua família. Hoje à noite, o arcanjo Rafael te trouxe aqui para dizer para você, volte a sonhar.
Porque sou o arcanjo, aquele que atravessou o mundo inteiro com Tobias. Em 14 dias eu mudei a história da vida dele financeiramente. Às vezes você está caminhando faz 30, 20, 50 anos na tua vida aí, até agora não aconteceu nada. Só tem um detalhe, você caminhou sozinho até agora. E hoje o arcanjo Rafael está dizendo para você, vamos junto, bebê. Ele está te convidando para essa noite. Se ele foi cobrar uma dívida de 20, 30 anos e conseguiu trazer o dinheiro do pai, garanto que a tua necessidade é muito menor do que Tobit tinha. Sabe por que não dá certo? Muitas vezes a gente vê situações que não saem do lugar, patina, não dá certo. Porque é pela força do braço. Só tem um detalhe. O arcanjo São Rafael, nesta noite, está dizendo, de fato, sozinho não vai dar certo. Sabe aquela promoção do trabalho que nunca acontece, todo mundo vai e você fica para trás? Sabe aquela promoção que fala, nossa, eu ia ganhar mais. Rafael está aqui para te ajudar. Mira, mas você está dizendo isso é maravilhoso, mas eu fui abrir uma empresa, eu fui tentar e deu tudo errado. Quem mandou você abrir empresa? Você rezou para abrir empresa? Não, Mira, mas eu fiz a sociedade, meu sócio me roubou. Você rezou para ver se era aquele sócio que você tinha que abrir uma empresa com ele? Não, Mira, mas você não está entendendo, Mira. Eu fui no banco e o gerente falou que não tinha jeito mesmo. É dívida em cima de dívida, é juro em cima de juro. Você rezou antes para falar com o banco? Não. Não, Mira, mas você não está entendendo, Mira. O meu carro está com documento atrasado. Você rezou para ter um carro? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está na hora de você sair daqui de mãos dadas com o São Rafael Arcanjo. Se deu errado até agora, ele dá um jeito de consertar, amém? Só tem um detalhe, ele não demorou 14 dias na viagem, atravessar o mundo e voltar, sim ou não? Sim. A palavra vai dizer que ele saiu de mãos dadas com o jovem Tobias, amém ou não? Amém. Depois de 14 dias ele voltou, amém ou não? Amém. Sabe por quê? Porque São Rafael, quando ele entra na vida, ele só sai quando a coisa estiver resolvida. Ele só sai de lá quando resolveu. Ele não deixa na metade do caminho e fala, agora você termina. Não. Ele pega lá onde está e ele te devolve da mesma maneira que você saiu. Só tem um detalhe. Com a vitória na mão. Porque essa é a missão dele. Amém? Amém. A primeira função, então, eu falei que foi intercessor financeiro. Amém? A segunda função de São Rafael Arcanjo. Repita comigo. Auxílio no caminho vocacional. Se você está perdido, não sabe o que Deus tem para a tua vida, já tem. Aqui não tem muito jovem, né? Jovem que tem isso, né? A gente prega bastante para jovem, né? Ai, Deus não fala, eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Isso aqui era para o jovem. Não, mas daí, imagina a gente também de uma certa idade também, que não sabe até hoje o que Deus quer para a vida, né, velho? Não vale você. Tobias saiu um jovem, presta atenção, saiu um jovem, aventureiro, voltou casado. Azarias, o arcanjo Rafael, revelou para ele a vocação do matrimônio. Só quero dizer para você, qual é a vocação da tua vida? Filho, mas eu não estou casado, mas parou por aí, bebê? Vai fazer mais nada? Mira, eu entro ano, saio ano, todo do mesmo jeito. Tem gente aqui assim, ó. Tem gente que já está pedindo para o ano acabar, não é? Nossa, ainda bem que está em outubro, não vejo em dezembro logo. Até parece que vai mudar alguma coisa na tua vida. Aí esse ano está osso. Bebê, você tem 40 anos. Tem 40 anos que está osso na tua vida. Não, mas o ano que vem vai ser diferente. Olha para quem está falando assim. Todo ano você fala a mesma coisa. Não, fala para a pessoa. Fala, todo ano você fala a mesma coisa. É ou não é? Não, mas segunda-feira eu estou no projeto. Que projeto? Sabe por que você não sabe o que vai acontecer, o que é prioridade, o que é sonho, o que é vocação para a tua vida? Porque falta Rafael na tua história. Sabe por quê? Porque você está caminhando, rodando. Aqui está hoje, aqui no grupo de oração, amanhã já não vem mais, aí depois volta um mês, aí depois volta, daqui 2 meses eu volto. Não tem constância. Não sabe o que quer. Está na paróquia. Aí não gostei mais do padre. O padre saiu, vou para outro lugar. Não tem constância.
É ou não é que é assim? É mais ou menos academia, amém ou não? Vai 2 dias, não vai mais. Tem um dia que baixou a cabeça agora. É ou não é assim? A gente não tem constância. Mas lógico que não vai descobrir o tempo novo, a vocação nova, o caminho novo, que o arcanjo Rafael quer mostrar para nós. Mas não tem perseverança. O arcanjo caminhou 14 dias. Detalhe, olha aqui para mim. É caminhar 14 dias, tá? Não é carro, não. É andando. Amém ou não? Aí tem a caminhada do dia da família, você não vai. Porque você fala que é 1 horinha ali. Domingo agora foi de Nossa Senhora, não foi, senhor? Tem código aqui ou não? Não, por que você não foi domingo cedo na caminhada? Ah, porque você sabe, né, menino? Não, não sei. Não gruda nada, não tem perseverança de nada, não quer nada, quer sombra e água fresca. É ou não é? Domingo, missa é quando der. Eu sei que eu peguei no seu calcanhar agora. Não, por que você não vai todo domingo? Ah, não, tem domingo que eu estou cansado, tem que trabalhar a semana inteira. Vai trabalhar. A palavra vai dizer, onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Trabalha mesmo, trabalha. Não tem tempo para Deus, isso não tem. Aí eu pergunto para você, o que você vai fazer no céu? Você não tem tempo para Deus aqui, o que você quer fazer lá em cima? Fala, ai. Eu amo olhar a sua cara. É isso mesmo. Não, mas não tem tempo. Deixa eu falar com você. O que você está fazendo no céu, bebê? A gente não tem compromisso. É 14 dias caminhando, descobriu a vocação. Ainda começa a caminhar na igreja. Não, mas eu tenho que sair daquele grupo lá com a vocação no meu coração. Bebê, desculpa, não é bem assim. Eu estou na igreja, certinho, fiel, uns 15 anos. Não vou falar para vocês. Tem coisa que até hoje não aconteceu na minha vida. Mas eu estou aqui. E eu não saio daqui. Quer me ver? Vai na igreja. Não, Samir, mas você é muito bitolado. Eu estou na igreja. Não, mas está dando errado. Eu estou na igreja. A enfermidade pegou? Eu estou na igreja. Estou desempregado? Estou na igreja. Está dando tudo errado? Eu estou na igreja. Menino, mas pelo amor de Deus, você não vai fazer nada? Não, eu estou na igreja. Sabe o que significa isso? É aqui que eu vou descobrir o próximo passo da minha vida. É aqui. É por isso que você muitas vezes não sabe o que vai ser amanhã. Amanhã é quarta-feira, amém ou não? Amém? Tem gente já querendo que acabe logo a semana. Semana está puxada, ô bebê, hoje é terça ainda, como é que está puxada? Mas também quando chega sexta-feira parece que é um biotônico fontora. Sexta-feira, meu irmão, é show. É ou não é? Até o clima muda, né? Até começa com o passarinho quando sai de casa. Ei, amanhã é sábado, não, irmão. Até solta um glória. Já pensou se sua vida só vivesse de sexta-feira? Ia ser bom ou não? Pode falar a verdade. Mas não é assim. A minha e a sua vida é uma caminhada, amém ou não? Mas o arcanjo Rafael está dizendo para mim e para você, era a caminhada que nós vamos descobrir os caminhos de Deus. As vocações de Deus para a nossa vida. A terceira função do arcanjo São Rafael, repita comigo assim, bem forte. Protetor dos viajantes. Olha aqui para mim. Ele protegeu ou não protegeu Tobias? 14 dias, andando. Ele falava, olha, eu conheço aquela cidade, já fui lá várias vezes, fui e voltei, tá tudo certo, deixa para mim que eu te levo. Foi ou não foi? Ele falou assim. Por esse motivo, ele protege, não somente os viajantes, mas toda vez que você pega o seu carro, a sua moto, o teu Uber, você tem rezado para quem? Quando você está no seu carro, quando você está na sua moto, quando você está no coletivo, quando você está no Uber, você está indo do jeito que dá para bom. É ou não é? Se o arcanjo Rafael leva e traz em segurança, amém ou não? Eu estou dizendo para você que
Acidentes acontecem, né? É lei natural. Mas quando nós estamos com o arcanjo Rafael, você pode ter certeza. Pode até acontecer as coisas. Pode até pegar o teu lado material. Mas você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Tem muitos de nós que entramos no nosso carro, parece que a gente... Ah, será que parece também? Não faz não sinal da cruz. Jesus amado. Levanta da cama, parece que é um ateu. Já viu ou não? Levanta da cama, primeira coisa que faz. O que faz a primeira coisa? O celular. O raio do celular. O sinal da cruz não precisa. O celular é mais fácil. Só tem um detalhe, eu vou em cima do celular, já falei, vou falar de novo. Não tem uma mensagem do celular. É, não é? No Instagram não tem nenhum direct para você. É, não é? Nós católicos não estamos nem fazendo o sinal da cruz mais. Isso existe dentro da igreja. Eu vou te provar. A igreja parece um grande campo de futebol. O sinal da cruz é igual jogador de bola. Já viu? Como é que o jogador de futebol faz com o sinal da cruz ou não? Vamos então, você vai lembrar. No jogador de futebol, quando vai entrar no campo, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, dá um miguezinho assim, ó. Principal de entrada, é ou não é? Sim ou não? Sim. Porta lateral e porta? Hã? Quando você vai na casa de alguém, você entra pela porta lateral ou você entra pela porta da sala principal? E por que na igreja você entra pela porta lateral, sai pela lateral, vai pela lateral? Olha para quem está falando, fala assim, essa doeu, bebê. Por que na igreja a gente faz de qualquer jeito? Ah, Mili, mas o padre não fala nada, então fica assim também. Já pensou se o padre for falar de tudo? Coitado dos padres, é ou não é? Então você está aprendendo aqui. Se a gente não faz o básico, a gente quer fazer... Ah, o arcanjo Rafael faz tudo para mim. Não é bem assim não, bebê. A casa de Deus tem a entrada, fala comigo, tem a entrada e tem a saída. Amém? Amém, mas e para que serve a porta lateral? É só para você ali fora voltar, mas você tem que entrar por lá. Olha lá pro fundo lá. É lá que nós entramos. Amém? Sabe o que significa isso? Ser católico. É o básico. O padre, quando faz a procissão de entrada, ele entra pela lateral ou entra pela porta principal? Se você entra por aqui, nós católicos falamos assim, o padre está ali, olha o jeito que ele está entrando. Será que ele não sabe? Nós é bom para corrigir os outros. Eles e nós. É ou não é? Então, o arcanjo Rafael, ele acompanha os viajantes. E só que nós estamos entendendo que ele acompanha a nossa vida, ele está caminhando conosco também, ele quer que nós entremos por ali, ó. É ali. Amém ou não? Outra função do arcanjo Rafael, repita comigo. Libertador dos casamentos. Tem muito casamento acabando, sim ou não? Tem muito casamento ruim, é ou não é? Tem ou não tem? Tem muito casamento que só Jesus. Tem muito casamento que é difícil falar que é casamento, é ou não é? Eu sei que não é o nosso caso aqui, amém? É lá fora, amém? O arcanjo Rafael também, ele auxilia os casamentos. Prova disso é que Sara, ela tinha um demônio que assolava a vida dela. Quem colocou o demônio para correr foi o arcanjo Rafael. A Sagrada Escritura vai dizer que Asmodeu é um dos piores ou o pior demônio que existe para destruir uma casa, um lar, uma família. Tem que te falar isso. E ele está solto por aí. Asmodeu é o que traz para dentro dos lares a traição, a vontade de desistir,
É o que traz para dentro dos lares a agressividade, o desânimo. É o que traz para dentro das casas, para as famílias, a vontade de parar com tudo. Ele tem um nome, ele chama Asmodeu. Vai dizer a palavra que quando ele foge, o arcanjo Rafael sozinho vai atrás dele e amarra ele no deserto. Sabe o que eu quero dizer para você? Se a tua casa, se o teu casamento, se a tua família está por um fio, ou se você percebeu que tem alguma coisa fora do eixo, o arcanjo Rafael neles. O arcanjo Rafael resolve a parada. Amém ou não? Amém. Mas você tem que pedir, abençoado. Amém? Amém? Porque se você abrir a boca como você abre aqui no grupo de oração, desculpa te falar isso, mas a escolha é sua. Você sabe que os anjos, os arcanjos, eles são os nossos irmãos, co-irmãos, porque são criaturas também, amém? A terceira hierarquia, Deus designou eles para acompanhar a humanidade. Ou seja, os arcanjos, de modo especial, São Rafael Arcanjo, ele está à disposição daquele que pede. Ele está à disposição daquele que pede. Aí a pergunta que fica para você, não precisa me responder. Você tem pedido? Ou você vai começar a pedir hoje? Porque a palavra vai dizer que ele expulsou o demônio que tinha te levado 7 na família. Sabe essas famílias que tudo dá errado? Você conhece família assim ou não? Toda semana aparece uma novela. Um cai de moto, o outro machuca, a doença, a enfermidade, desemprego, tudo dá errado na família. Já viu isso? O arcanjo Rafael pode resolver a parada. E ele resolve. Então ele é o protetor das famílias. Ele é aquele que auxilia as famílias. E ele é aquele que resolve o problema. Quando ele chega na casa de Sara, de Gabael, tinha um demônio que morava lá. E quando ele chega, o demônio vai embora. Sabe o que significa isso? Põe ordem no lar. Que tal você hoje, nessa noite, falar para São Rafael Arcanjo, bora para minha casa? Vai ter um servicinho lá. Fica comigo lá 14 dias, é o suficiente. Dá um jeito para mim. E ele vai, viu? E ele vai. Ah, Miller, mas tem um monte de gente pedindo aqui. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ele não tem massa corpórea. Ele está em todos os lugares. Amém? Amém ou não? Para a gente terminar e finalizando, tem mais 2 rapidinho para acabar. Outra função do arcanjo São Rafael, repita comigo: cura das doenças espirituais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vontade de desistir, se matar, se cortar. Conhece gente assim ou não? São Rafael Arcanjo neles. Sabe por quê? Porque existia um homem chamado Tobit que pediu a morte. Sabe o que significa isso? Depressão. Quem pede a morte está com depressão, amém? Quem pede a morte não está normal. Tobit pediu a morte, amém? Tinha uma mulher do outro lado do país, do outro lado do mundo, chamada Sara. Ela também pediu a morte. Mas vai dizer que as 2 orações da morte foi ouvida. Deus envia o arcanjo Rafael. Ele visita por primeiro a casa de Sara. Asmodeu vai embora. Ele restitui a vida e a família de Sara. Volta para casa de Tobias, cura Tobit e restaura a casa de Tobit. Sabe o que significa isso? Olha aqui para mim. Arcanjo Rafael, ele cura as doenças espirituais. Sabe a depressão? Quando você invoca o arcanjo São Rafael, a depressão vai embora. Sabe a síndrome do pânico? Ela vai embora. Sabe o medo, que você não sabe o porquê do medo? Vai embora. Porque acima dessas doenças espirituais,
existe um arcanjo que tem a missão, e a missão dele é só a vitória, de extirpar essas doenças espirituais. Eu não sei se você toma remédio para dormir. Eu não sei se você é ansioso, ansiosa por demais. Eu não sei a tua realidade. Se você sofre por algum desses males, às vezes que oculto, São Rafael é arcanjo neles. Porque a hora que você invocar esse arcanjo, a alegria vai voltar na tua vida. Se quiser, você pode aplaudir isso, porque é uma libertação. E para finalizar, a última função do arcanjo São Rafael é a cura das enfermidades. Olha aqui para mim. Lembra do fel que sobrou? A cegueira de Tobit foi curado com o fel do peixe. Da mesma maneira que o fel curou a cegueira de Tobit, uma cegueira física, uma doença física, o arcanjo Rafael é responsável também pelas curas físicas da nossa vida. Ele também é responsável. Você que conhece alguém que tem uma doença, um câncer, você que conhece alguém que tem doenças físicas, dor nas pernas, você que conhece alguém, ou até mesmo você, que tem uma doença incurável. Eu não sei se você conhece ou se é você, mas eu estou te dando o caminho que São Rafael Arcanjo. Ele pode curar, não só a sua, mas de todos que vocês invocarem, as doenças físicas do corpo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, por isso que ele é conhecido como a medicina de Deus. É o ministério dele. É aquilo que Deus pede para ele fazer. É aquilo que Deus envia a ele. Amém? Uma curiosidade para a gente rezar e terminar. Olha aqui para mim. Lembra que eu falei que o peixe queria comer Tobias, quando ele está no rio ali, bebendo água, e o peixe gruda no pé dele? Lembra disso ou não? A palavra de Deus vai dizer, depois você lê lá. Vai dizer que o peixe, o grande peixe, gruda no pé de Tobias. E aquele peixe, a igreja enxerga que é Asmodeu, sim, é o demônio, já queria puxar Tobias para dentro da água. E aí vai dizer por que que tira o peixe da água, por que que São Rafael Arcanjo falou, ó, tira da água, vamos matar ele. E por que, de forma simbólica, por que que tira o peixe da água? Sabe por quê? Porque na água é o território do peixe. Tem certas batalhas que você não vai conseguir batalhar lá no campo inimigo. As batalhas da sua vida se resolvem dentro da igreja. Tem batalha que você tem que chamar aqui para dentro. Tem batalha que você tem que falar assim, ó, eu vou pegar tudo que eu tenho de problema, as minhas batalhas, e é aqui que eu resolvo. As batalhas da vida não se resolvem no campo inimigo. É por isso que o peixe sai da água, por isso que ele mata o peixe. Sabe por quê? Quando você não está no campo inimigo, você está na igreja, você está no sacrário, sabe o que você está fazendo? Você está tirando o poder do inimigo e Deus pode agir na tua vida. Muitos de nós não conseguimos seguir na presença de Deus porque a gente quer batalhar lá onde a gente vai perder. Então, em nome de Jesus, comece a trazer os seus problemas para dentro da igreja, porque é aqui que você vai resolver. Amém? Não é para as pessoas, não é para ninguém, não é no WhatsApp, não é no quarto, fecha a porta e chora a noite inteira igual um maluco. Ai, Deus está me ouvindo. Pega tudo isso, traz para a igreja, traz para o sacrário, traz para o sacramento, traz para a confissão, e é assim que nós, que eu e você, derrotamos aquele inimigo invisível, mas visível para o arcanjo Rafael. Em nome de Jesus. Depois que você ouviu um pouco da história, porque é pouco, a gente tem pouco tempo, de São Rafael Arcanjo, saia daqui um homem ou uma mulher decidida a ser devoto, a clamar todos os dias a presença de São Rafael para a tua vida. Eu tenho certeza, meus irmãos, que com ele vai ser muito mais fácil. Que com Rafael vai ser muito mais fácil a minha e a sua batalha. Sabe o que o demônio mais quer da minha e da tua vida?
que nós não tenhamos acesso ao conhecimento das coisas de Deus como nessa noite. Porque a gente fica batalhando sozinho todos os dias. Quando a gente tem o auxílio do céu, só tem um detalhe. Olha para trás um pouco. O céu já expulsou o demônio lá de cima uma vez. E ninguém pode com eles. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos terminar?